Muito bem, queridos, em comunhão com toda a Igreja, nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Esta solenidade foi instituída pela Igreja, claro que a partir da visão, da experiência de Santa Margarida Maria Lacoque, a intimidade que teve a partir da sua experiência, das visões que teve do Sagrado Coração de Jesus. Santa Margarida Maria Lacoque viveu no século XVII e as aparições aconteceram de 1673 até 1675. Nós vemos na primeira aparição a experiência que Santa Margarida Maria tem de se deitar e repousar sua cabeça sobre o coração sagrado de Jesus que aparece para ela. É interessante que todas essas experiências vividas com esta monja, nós também podemos vivê-las de maneira profunda, se nós levarmos a sério aquilo que nós celebramos. Em toda a Santa Missa, nós temos a oportunidade de experimentar tudo o que ela experimentou nessas aparições. A primeira, em dezembro de 1673, ela se deita no coração de Jesus. Olha como é uma experiência fantástica, sobretudo quando nós estamos aborrecidos, tristes, preocupados. Nós nos aproximamos da Eucaristia, na procissão da comunhão, nós vamos realizando este inclinar do nosso coração a encostar o coração de Jesus a quem comungamos. Quem fez essa experiência profundamente sabe muito bem como é bom experimentar isso. Depois nós vemos uma segunda aparição em 1674, aparição esta que vai nos trazer a caricatura, o esboço das imagens que nós vemos hoje em dia do Sagrado Coração de Jesus. Jesus aparece para ela envolto de luz, mostrando o seu coração fora do peito, o seu peito como que aberto e o coração sobressalente, um coração que estava queimando de fogo ardente, que o queimava, mas não o consumia. Nós vemos que esse coração, dele como que goteja sangue, porque ele está coroado por espinhos, que representa os nossos pecados, as nossas infidelidades. Ao mesmo tempo que esse coração goteja o sangue, porque ferido pelos espinhos de nossas infidelidades, o fogo que envolto a ele está, como que vai cauterizando essas feridas. E este fogo que cauteriza é a misericórdia de Deus, que nos alcança, nos traz de volta quando nós nos afastamos pelo pecado, pelos nossos sentimentos ruins. E depois nós vemos a terceira aparição, que foi em junho de 1675, na ocasião da festa de Corpus Christi. Jesus novamente aparece para essa monja e ele ordena: eis o coração que tanto amou os homens e por isso recebe a maior parte deles somente a ingratidão. Jesus pede para essa monja que seja instituída a sua festa, a festa do seu coração, que se vincula à festa da Eucaristia. Olha, esta festa que nós celebramos hoje está intrinsecamente vinculada àquilo que nós celebramos
a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, o Corpus Christi, Jesus pede na sexta-feira, que é o memorial da paixão, né? A sexta-feira que segue a oitava de Corpus Christi, que o meu coração seja celebrado por toda a igreja. E assim haverá de se cumprir na tradição e na liturgia da igreja. Então nós vemos que é uma festa muito bonita. E o que de fato é o coração de Jesus, né, que acaba por se expor diante da liturgia que nós celebramos? O coração de Jesus representa a humanidade do Filho de Deus. E a humanidade do Filho de Deus representa o quanto Deus sabe amar. E o quanto Deus, sabendo amar, Ele ama por meio da misericórdia, por meio dos braços estendidos, por meio do abraço que acolhe. Olha, minha gente, é importante que nós tenhamos consciência que Deus é amor. Nos diz a primeira carta de São João, no capítulo 4. Deus ama eternamente, muito antes de criar e fazer toda a obra da criação. Nós refletimos isso na solenidade da Santíssima Trindade. O Pai, como a teologia de Ricardo de São Vítor, né? O Pai é o amante eterno, o Filho é o amado eterno, e o Espírito é o amor que em movimento circula entre o Pai e o Filho. Então, o que acontece quando o Pai envia o seu Filho para estar em contato com o ser humano, que é a obra da sua criação? O Pai, que ama de maneira incomensurável, infinita, Ele quer mostrar esse amor de maneira humana, traduzir o amor ilimitado num ser humano que se mostrou pequeno e limitado. Com a vinda do Filho de Deus, que em tudo amou, nós nos tornamos agora possibilitados e capazes de amar. Se antes de Jesus o ser humano poderia dizer de maneira concreta, nós não conseguimos amar. Por isso que a lei do Antigo Testamento nos apresenta um amor devolutivo, retributivo, um amor baixo, pequeno, porque era o que nós conseguíamos fazer antes de Deus vir à Terra. Agora, Ele se tornando um de nós, nos torna capazes de amar como humanamente nós não amaríamos, de amar como Ele ama. Por isso que o mandamento que Cristo dá antes de morrer, Ele resume todas as leis que são apresentadas 3 anos lá no Sermão da Montanha. Ele resume na lei do amor. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei e vos amo. A lei do amor. Então, o maior testemunho do Filho de Deus é de fato esse amor. Por isso que todos esses textos bíblicos que nós ouvimos hoje vai falar desse amor. Nós ouvimos o texto de Ezequiel. Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento que viveu no século VI a.C. E Ezequiel profetizou, é um profeta singular, porque ele profetizou no reino de Judá antes do exílio, para que o povo pudesse mudar de vida e não acontecer o pior. Só que ele profetizou e o povo ouviu? Não. Por isso aconteceu o exílio. A Babilônia invade Judá, destrói a cidade de Jerusalém e leva todo mundo deportado para ser escravo no império. E Ezequiel, ele vai na primeira turma para a Babilônia. E ele continuou profetizando também no exílio. Olha só.
Então, o texto que nós ouvimos hoje é o final do texto de Ezequiel. Já é uma profecia, né, que se dá no entorno já de um cenário de abandono, de dificuldade, de escravidão. Já estão lá. E quando eles estão lá, claro, quando a Babilônia vai lá em Judá, eles destroem tudo. Destroem o templo, tudo que tinha a marca da religião, tudo que lembrava o sagrado, tudo. Parece que o povo ficou órfão. Parece que Deus se esvaiu, parece que Deus sumiu. Olha só, nós vivemos muitas vezes essas experiências em nossa vida, em alguns acontecimentos. Essa mesma experiência, onde parece que o sagrado, o transcendente se escondeu. Olha, e aí Ezequiel profetiza, é Deus falando com aquele povo: vede, não tem mais sinal, não tem templo, não tem sacrifício, não tem sacerdote, não tem mais nada. Eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas que estão perdidas, onde? No sofrimento do exílio, da escravidão. E eu mesmo vou trazê-las de volta às pastagens. Eu mesmo, porque os pastores que tinha sido dado para essas ovelhas acabaram fracassando. Todos também foram levados para o exílio. E Deus diz: eu vou cuidar das minhas ovelhas, vou fazê-las repousar, vou procurar a que está perdida. Ou seja, nessa ocasião do exílio, muita gente perdeu a fé, se afastou espiritualmente de Deus. Eu vou procurar essa ovelha perdida. Eu vou reconduzir a que está escraviada, porque muita gente que foi para o exílio começou a adorar deuses babilônicos. Se extraviaram, traíram o Deus verdadeiro. E Deus diz: eu vou buscar a extraviada. Eu vou reconduzir a extraviada para mim. Eu vou enfaixar a que esteja com a perna quebrada. Muita gente estava sofrendo por meio da escravidão, né? E eu vou fortalecer a ovelha que esteja doente. E aquela que esteja gorda. Né? Se for olhar hoje, né? Tem um monte de ovelha gorda, né? Né? As que estejam gordas, cheias de saúde. Isso quer dizer que estejam bem. Eu vou vigiar por elas, para que elas continuem bem junto comigo. Olha o amor de Deus. E é por causa desse sofrimento, nós vemos que depois de anos, essa promessa vai se cumprir e Deus vai libertar o povo da escravidão do exílio. Eles vão voltar para casa, vão poder reconstruir suas vidas. E isso se repete em todo tempo, em todo espaço, na nossa vida também. Por isso que, vocês sabem por quê? Nós vemos que o antigo povo fracassou. O antigo povo fracassou. Vocês sabem por quê? Nós professamos a fé na igreja una, santa, católica e apostólica. Vocês sabem por quê? A igreja católica está há mais de 2000 anos na história, caminhando, mostrando a presença do sagrado em meio aos homens. E o mundo, cada vez, nós estamos percebendo mais distante de Deus, mas a igreja está lá, mostrando que existe um Deus que vela e que está presente. Você sabe por que a igreja ainda está presente? Não é por causa da sapiência dos seus pastores, da capacidade deles, muito menos da santidade deles. É porque se cumpriu essa profecia de Ezequiel. O pastor supremo da igreja não é mais e unicamente ser humano. É um ser humano que é Deus, é Cristo. Se não fosse Cristo a conduzir a igreja, minha gente, nós já tínhamos parado lá na Baixa Idade Média, com a destruição do Império. Já tinha acabado. Quantos pecados, quantas falhas, quantas dificuldades ao longo dessa história.
Como é que esse corpo místico de Cristo ainda se mostra, imponente? É porque é Cristo, não somos nós. Por isso que nós temos de enxergar em toda a ação da igreja um pedaço de Deus a se mostrar por nós. Por isso que quando nós olharmos algum sacerdote hoje, não sei se todos sabem, mas a igreja celebra o jubileu dos sacerdotes. É o dia mundial de oração pela santificação dos sacerdotes. Quando nós olharmos um sacerdote que traz muitos defeitos na sua humanidade frágil, mas termos os olhos de sabedoria e enxergar naquele ser humano alguém que traz uma joia preciosa na sua alma, que é o sacerdócio eterno do Filho de Deus. Por isso, quando nós olharmos as pessoas que Deus colocou na nossa caminhada, que às vezes não são das melhores, pois é, enxergarmos nela um pedaço do coração de Deus que palpita e grita para ser amado. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos, começando pelo padre. E é um desafio. Minha gente, a prática religiosa sem a busca do amor de Deus não nos acresce nada. Não nos acresce. Isso que nós ouvimos nessa segunda leitura de hoje. Olha, a esperança não decepciona. Não decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Nós, diz São Paulo, éramos fracos, mas Ele morreu por nós para nos fazer fortes. O mérito é dele, é tudo para Ele. Olha que lindo isso. Nós ouvimos este evangelho, nós vemos que o protagonista do amor é Cristo. Esse texto que nós ouvimos hoje está no capítulo 15 de Lucas. Se vocês sabem, mas o capítulo 15 é como se fosse o coração do evangelho de Lucas. As chamadas parábolas, as 3 parábolas, mostram o amor verdadeiro de Deus, ou a misericórdia. A primeira parábola é a parábola da moeda perdida. Uma mulher perde uma moeda na sua casa. Vamos supor que seja 10 centavos. O que você faria? Perder 10 centavos na sua casa? Você deixaria lá. E sabe quanto você e eu, sabe quanto nós valemos? 1 milésimo de centavos. E Deus nos deixa para lá? Não. Ele vai atrás de nós. Olha quanto amor. Quanto amor. Se fosse alguns dólares, ou euros, ainda a gente varria a casa para achar, Mas olha para cada um de nós, Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, Olha só. Os melhores estão lá na rua. É ou não é verdade? Aí fala, eu sou muito bom, eu sou muito boa. Nós só não somos tão bons assim porque nós conhecemos a vontade de Deus. Conhecemos e descumprimos. Se nós não conhecêssemos, nós seríamos o cara. A segunda parábola do capítulo 15 é essa que ouvimos na proclamação hoje, que é a parábola da ovelha perdida. Olha só, um pastor tem 100 ovelhas e uma delas se perde. É ou não é verdade que ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu? É ou não é verdade? Não. Você faria isso? Tem 100 ovelhas gordas. Você deixaria 99 no perigo para ir atrás de uma? Não.
Quem falou? Mentira. Olha só o critério de Deus. É claro que São Beda, isso está no texto de Santo Tomás de Aquino, vai dizer que as 99 ovelhas representam, o que representa? A obra angelical, a obra espiritual. O que Deus fez de melhor? Os anjos. Aí você já vai falar, eu, padre, olha que coisa linda. Não, não foi você. Foram os anjos. Seres perfeitos. Olha, os anjos não precisam de sentidos sensoriais para aprender nada. A sua intelecção é pura. Meus queridos, então nós vemos que, olha, Deus que tinha seres perfeitíssimos, toda a obra espiritual, todos os anjos, Ele deixa tudo. Ele sai das alturas dos céus e vem na história da criação e se torna um ser humano. Olha só, isso verdadeiramente é amor. Isso verdadeiramente é amor. É claro que com o mistério da encarnação, os seres humanos, de tão insignificantes, depois da encarnação se tornam a obra-prima de Deus. Mas no ato da criação, os anjos são os primeiros. E Deus abandona os 99 e vem atrás de nós. Deus vem nos resgatar. Olha, Deus que é eterno, Ele se fez ser humano para levar a mim e a você para o céu. Será que a gente tem consciência disso? Será que a gente tem consciência disso, minha gente? E não tem jeito de, meus queridos, de encerrar. Não posso encerrar essa homilia sem falar do mistério da Eucaristia. Não tenho jeito de deixar de falar. Eu estava pensando, nós podemos manifestar amor para várias pessoas. Para o nosso cônjuge, para o nosso filho, para o padre. Nós podemos demonstrar amor até mesmo para aquilo que não é ser humano. O nosso pet. Usar com amor, com carícia, os nossos bens materiais. Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. Qual que é o jeito de nós demonstrarmos amor para Deus? Qual que é o jeito? E eu vou dizer a vocês, por meio do culto litúrgico que nós prestamos a Ele. Esse é o jeito de prestar, de demonstrar amor a Deus de maneira concreta. Porque tudo que nós formos fazer por aí, nós estaremos beneficiando uma pessoa, ou uma instituição, ou algum ente material. Mas, propriamente dito, Deus, como manifestar amor a Deus? Por meio do culto. Então, meus queridos, Deus se fez ser humano, Jesus Cristo. E se fazendo ser humano, Deus passou a ter sentimento. Deus passou a se utilizar dos mesmos critérios que nós nos utilizamos para amar. Deus quer ser amado de maneira humana, por meio do culto, né? Você gostaria que alguém buscasse você por interesse? Com certeza não. E tem gente que busca a Deus por aquilo que Deus pode conceder e confiar à pessoa.
Deus se entristece porque Deus tem sentimento agora. Deus se fez ser humano. É isso que representa o Sagrado Coração de Jesus. A humanidade de Deus. Né? Você se alegraria se alguém que você tanto ama não te procurasse, não te buscasse, não convivesse com você? Com certeza não. E tem muita gente que não busca a Deus por meio do culto que nós devemos prestar a Ele. Quando nós faltamos à missa, pelos nossos diversos compromissos de domingo e festas de guarda, no fundo nós agendamos um compromisso com Ele e desmarcamos, até mesmo sem avisar. E dizemos a Ele de maneira indireta: eu tenho coisa mais importante do que você. Vocês estão percebendo? Então o convite hoje, nessa sexta-feira, nessa liturgia, amemos a Eucaristia, para assim dizermos amar verdadeiramente Jesus Cristo e o seu coração. Quem não ama a Eucaristia, quem não ama o culto, não ama aquele que se mostra por meio do culto. Jesus Cristo. Sejamos eucarísticos. Meus queridos, celebremos a missa com amor, por amor. Passemos para águas mais profundas. Não sejamos homens e mulheres somente de preceito. Deus quer ser amado, não buscado por uma lei, por causa de uma lei. Deus quer ser amado, procurado. Deus quer, e Ele se alegra quando nós convivemos com Ele, quando nós conversamos com Ele. Converse com Jesus, fale com Jesus todos os dias na vida de oração. Busque a Eucaristia por amor, sem reservas, sem pressa, sem tempo. Quanta gente comunga mal aos domingos. Quanta gente vai na missa com pressa. E o coração de Jesus lacrimeja diante de uma espiritualidade restrita, de uma espiritualidade mercenária, de uma espiritualidade que não ama. Pensemos um pouco nisso. Que o Senhor bom pastor, cujo coração é perfeito, nos ajude a amá-lo com o amor, com o mesmo amor que Ele nos ama. Força e coragem. Assim seja. Amém.